E o Flamengo vence o Real Brasília na noite desse sábado lá no estádio Moça Bonita por 4-0, o jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. E assim as meninas da Gávea sobem na tabela, enquanto que o Real Brasília estaciona lá embaixo, próximo ao G2, né? O Real Brasília tem que se cuidar. Nós vamos falar muito desse jogo, trazer o histórico para vocês e também, claro, a nossa análise e opinião desse jogaço de bola lá no Moça Bonita de Flamengo 4, Real Brasília 0. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogo lá no estádio Moça Bonita de Flamengo 4, Real Brasília 0. Mas antes, eu peço sempre aqui para vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola. Eu já conto com seu like no começo do vídeo, hein, gente? Olha lá, hein? Enquanto que vocês estão chegando agora, tá vendo qual que é do nosso canal, obrigado aí pela credibilidade, por se inscrever no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Assista o vídeo, se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe e, claro, deixa essa moral, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a bater nossa meta e, consequentemente, você vai dar mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, beleza, gente? Pois bem, antes de mais nada, dá uma pausa para desejar a todas as mamães aqui do nosso canal um feliz Dia das Mães, um ótimo domingo. Hoje, mamãe, vocês não vão fazer nada, hein? Pois bem, hoje vocês que vão ficar de boas e os outros vão te servir, tá certo? Você merece. Então, feliz Dia das Mães para vocês que estão aqui no nosso canal. Dá aquele abraço aí na sua mamãe, certo? E que Deus abençoe essas mães maravilhosas, tá certo? Pois bem, dito isso, vamos lá, gente. O Flamengo goleou o Real Brasília por 4-0 nesse sábado no estádio Moça Bonita pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Os gols foram marcados por ela, a mamãe Cristiane, que fez 2 gols, Fernanda e um golaço da Louvain. Aliás, o gol da Fernanda também foi bonito. As meninas da Gávea chegaram aos 17 pontos e subiram para a 6ª posição na tabela do Brasileirão. A equipe não perde há 4 jogos, hein, gente? Com 3 vitórias e um empate. Pois bem, e como é que as meninas da Gávea e as leoas do Distrito Federal entraram para este confronto Flamengo e Real Brasília? Vamos começar com o time do Dedé Ramos, que é o Real Brasília. Pois bem, o Dedé escalou seu time com a Tainá, a Laine, Edna, Dila Torre e a Maiara, Baião, Giovana, a Catalina Primo, Petra, Hilari e Camila Santos. Olha que interessante que eles colocaram o nome das mães das jogadoras. É muito legal a iniciativa aí do Real Brasília. Então tá aí o time do Dedé Ramos. Pois bem, agora vamos para as meninas da Gávea da técnica Rosana Augusto. Ela escalou sua equipe com a Vivi Rosel. Fica claro aí que a Vivi é a titular da Rosana. A Mona Lisa, Núbia, Agostina e a Chay, a Jenny, Ju Ferreira, Gláucia e Fernanda. Como a Fernanda tá jogando bola no Flamengo, hein? Mariana e Cristiane. A Cris chegando aí apenas a um gol da artilharia, que a Amanda Gutierrez também, a fera, fez 2 gols também ontem. Então a Cris tá ali na cola da Guti. Pois bem, gente, tá aí a escalação do time da Rosana Augusto para esse duelo contra o Real Brasília lá no estádio Moça Bonita. Pois bem, gente, e como é que foi o primeiro tempo desse duelo? Olha só,
Jogando em casa, as rubro-negras iniciaram a partida com marcação alta, pressionando a saída de bola adversária. Apesar da postura ofensiva, não conseguiam chegar próximo ao gol do Real Brasília. Aos poucos, o Flamengo investiu em chutes de média distância e variação no setor ofensivo. Mas aos 18 minutos, Cristiane aproveitou a sobra de bola na área e tentou de calcanhar, mas a goleira Tainá evitou o gol. Essa Cristiane eu vou te contar, viu? Aos 22 minutos, foi a vez a Glaucia, camisa 10 do Flamengo, arriscar de perna direita e a bola ir para fora. Cristiane abriu o placar 1 minuto depois de cabeça, aproveitando o cruzamento. Ela na área não tem jeito, hein, gente? No fim do primeiro tempo, Fernandinha ampliou com jogada individual. A camisa 32 chutou e a bola desviou na adversária e entrou, que ficou assim como um golaço, né? Então, tá aí pra vocês o primeiro tempo, por enquanto, de Flamengo 2, Real Brasília 0. E o segundo tempo? Olha só, no início da segunda etapa, foi marcado por menos objetividades das donas da casa. O Real Brasília não ameaçou, mas conseguiu trocar passes. A melhor chance foi com a Manu, camisa 10 do clube brasiliense, com uma falta. Ela chutou à esquerda do gol, sem perigo para a goleira Vivi Rosel. A treinadora Rosana Augusto promoveu mudanças na equipe, entre elas a entrada da meia Gabi Lovain no lugar da Jenny. No primeiro toque na bola, ela acertou um belo chute, gente. A bola fez uma curva que eu vou te contar e encobriu a goleira Tainá, abrindo assim 3-0 para as meninas da Gávea. Na reta final, ela de novo, Cristiane, fez o quarto gol do Flamengo e o segundo dela no jogo. A atacante aproveitou a bola dentro da área e finalizou bem, garantindo a goleada rubro-negra de 4-0 para as meninas da Gávea. Que golaço da Lovain, certo? E a Cris não tem jeito, né, gente? A Cris, podem criticar ela, muita gente critica. Eu, na minha opinião, a Cris ainda é uma grande jogadora, já chegando aos 40 anos, né? Para mim, ela permanece. Os números não mentem, né, gente? Tá aí, os números não mentem. Tá? Todo Brasileirão, ela tá. Se ela não é artilheira, ela tá próxima lá. Então não tem o que dizer. Aliás, na época do auge da Cris, na minha opinião aqui, sincera do Franco, pra mim ela foi muito mais bola do que a Marta no auge dela. Ela que fazia os gols da seleção brasileira, ela que carregava a lenha. Pois bem, e como é que fica agora, certo, os dois times no Brasileirão? Olha só, com o resultado, o Flamengo fica na 6ª posição no Brasileirão com 17 pontos, enquanto o Real Brasília permanece na 13ª posição do Brasileirão com 8 pontos. E a agenda das duas equipes, olha só, próximo compromisso do Flamengo é o clássico Fla-Flu feminino pela 11ª rodada do Brasileirão, que acontece na sexta-feira, dia 16, às 21 horas, com mando do Fluminense aí mesmo no estádio Moça Bonita. Enquanto que o Real Brasília recebe o América Mineiro pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino no domingo, dia 18, às 15 horas. É o Brasília que se cuida com o América, que vem numa crescente aí incrível, certo? Então, se preocupa aí, hein, Real Brasília? Pois bem, gente, tá aí então a agenda das duas equipes no Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, galera, um jogo o qual o Flamengo dominou o jogo inteiro. Exatamente, o jogo inteiro, o Flamengo é que determinou o ritmo do jogo, certo? Se o Flamengo atacava, o Real Brasília se recolhia. Se o Flamengo dava um tempo, o Real Brasília esperava o Flamengo, certo? E assim, o jogo inteiro, o Flamengo tomou a iniciativa do jogo. Não teve jeito, certo? Aliás, certo? Fica aqui um alerta pro Real Brasília, né? A gente sabe da dificuldade do clube, né? Principalmente esse ano de 2025, o Real Brasília fez de tripas corações para jogar o Brasileirão Feminino, porque o time estava passando, ou está passando, por grandes dificuldades financeiras, certo? Armou o time aí praticamente quase em cima do início do Brasileirão, certo? O Dedé Ramos teve que ir armando o time de acordo
com o adversário no Brasileirão, certo? Começou com o Corinthians, aquela derrota lá no Defelê. Então, mas aí o Dedé Ramos foi acertando o time, mas ainda eu senti assim no Real Brasília uma falta de competitividade incrível, gente. Eu acho, tudo bem, você não tem as mesmas condições financeiras, mas quando tá em campo, não pode abaixar a cabeça, tem que ir pra cima, né? Porque essas meninas do Real Brasília já mostraram que tem mais condições de jogo do que elas jogaram ontem, certo? Elas têm muito mais bola do que elas jogaram, certo? Não tô falando que elas estão fazendo corpo mole, certo? Mas é aquele caso de aceitar a situação. Não pode aceitar a situação, tem que ir pra cima, tem que lutar, certo? Porque bola tem, né? Então, achei o time assim meio sem competitividade. O Flamengo dominou todo o jogo. O Real Brasília não foi pra cima em nenhum momento, certo? Algumas bolas que acontecia, que a Vivi Rossio pegava, era alguma falha da defesa do Flamengo, certo? Fora isso, o Real Brasília não apresentou nenhuma dificuldade para o Flamengo, gente. É incrível, certo? A gente admira o trabalho do Real Brasília, certo? Mas tem que ter na mente, certo? A noção da competitividade. Não importa com quem tá jogando, tem que ir pra cima, tem que jogar, porque bola tem essas meninas, né? Se não tivesse bola, a gente não ia cobrar. Eu sempre falo aqui, a gente só cobra quem a gente sabe que pode doar mais. Você não vai cobrar de quem não pode doar, certo? A gente sabe, como eu já falei, da dificuldade, certo? Do que o time tá passando. Mas na hora que você entra em campo, você tem que mostrar aí que do outro lado tem uma equipe aguerrida, certo? Para jogadoras isso é bom, porque o futuro de repente consegue um contrato numa equipe grande ou sair do país. Então tem que ter essa competitividade, né? O clube faz de tudo, né? Faz o trabalho. Então as jogadoras em campo também tem que mostrar esse trabalho, tem que mostrar que mesmo com a dificuldade, é na dificuldade que a gente cresce. Então é o momento, certo? Então o Real Brasília, pelo jeito, só não vai cair este ano porque é só 2 clubes que caem, né? Mesmo assim, ainda corre o risco, ainda corre muito risco. Enquanto o Flamengo não tem nada a ver com isso, 4 jogos sem perder. A Rosana Augusto tá acertando principalmente a defesa, que era um dos pontos fracos do Flamengo. Não sei o que acontecia com a defesa do Flamengo, que tinha boas jogadoras, ainda tem boas jogadoras, né? Ontem ela optou pela Agostina e a Núbia, mas ela já acertou o meio de campo, já acertou a defesa e o Flamengo crescendo. O Flamengo crescendo. O pessoal vai falar, mas é o Brasília, joga mal. Não tem essa, o time também tem os seus méritos. Eu sempre ouço aqui, mas foi o time é fraco. Não tem essa, o time é fraco, mas você tem que fazer a sua parte. Então tem os méritos sim do time do Flamengo, já tem os dedos da Rosana Augusta nesse time, e parabéns pelas meninas da Gávea, o 4º jogo sem perder e já é o 6º colocado na tabela do Brasileirão, certo? Flamengo chegando aí, certo? Eu acredito que o Flamengo pode ainda chegar entre os 4 primeiros, porque o São Paulo tá numa inconstância danada. São Paulo de repente joga um jogo bom, depois joga outro mal, então tá inconstante demais o São Paulo. Então o Flamengo de repente pode roubar essa 5ª posição do São Paulo, pode ultrapassar aí o próprio Palmeiras, que já tá com 20 pontos, mas pode ultrapassar, que o Palmeiras também é outro que tem essa inconstância. Então as meninas da Gávea têm condições sim de chegar entre os 4, tá certo? Então tá aí, gente, a nossa análise e opinião desse jogo de Flamengo 4, Real Brasília 0. Flamengo dominou o jogo inteiro e o Real Brasília ficou só na defensiva. Pois bem, agora eu vou passar para vocês os jogos dessa 10ª rodada, os que já aconteceram e os que faltam acontecer agora nesse domingo, certo? Pois bem, começou essa rodada na sexta-feira com São Paulo 0, Fluminense 0. Aí nesse sábado tivemos Flamengo 4, Real Brasília 0, Palmeiras 4, Instituto 3B 2, certo? Mas o Palmeiras não teve vida fácil não, hein? Juventude 1, Internacional também 1, certo? E agora nesse domingo, dia 11, às 15 horas, vamos ter aí Cruzeiro e Bahia, um jogo interessante, hein?
Red Bull Bragantino e América, esse jogo será às 17 horas. E o clássico da rodada, Ferroviária e Corinthians, esse jogo será às 20 horas. Por esse motivo, nós não vamos ter live hoje no domingo, e sim, só na terça-feira, a nossa live às 20 horas, hein, gente? Anota na agenda aí, nossa live terça-feira às 20 horas, certo? E amanhã, dia 12, vamos ter aí Sport Recife e Grêmio, certo? Esse jogo vai ser lá na Ilha do Retiro. Então tá aí pra vocês os jogos da 10ª rodada e apresentando agora os próximos jogos da 11ª rodada. Olha só, vamos ter aí o Fluminense recebendo o Flamengo dia 16, o Cruzeiro recebendo a Ferroviária dia 17, o Corinthians recebendo o Sport dia 17 também. Aí no dia 18, no domingo, o Bahia recebe o São Paulo, o Real Brasília recebe o América de Minas, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino e Instituto 3B recebe o Juventude. Olha aí, Juventude, certo? Se perder esse jogo pro Instituto 3B, fica lá na zona de rebaixamento. Enquanto que o Internacional recebe o Palmeiras dia 19 às 20 horas, encerrando a 11ª rodada. Então tá aí pra vocês os jogos da 10ª rodada e da 11ª. Então, mais uma vez, desejando a todas as mamães, principalmente as inscritas aqui do nosso canal e as mães, um feliz Dia das Mães e um bom domingo a todos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!